Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai ver o tema de avaliação e controle. Vem comigo, bora, vamos estudar. Então vamos lá. O que é o controle, pessoal? Controle é um processo administrativo que busca garantir que os objetivos estão sendo alcançados. Então quando a gente está falando de controle, por que a gente controla alguma coisa, algum processo produtivo ou alguma atividade que a gente faz numa organização? Para a gente tentar aumentar nossas chances de atingir aqueles resultados que a gente está querendo atingir, né? Ou seja, é uma maneira que a gente tem de monitorar os efeitos das decisões e ações tomadas para comparar com o que a gente planejou e tentando ou corrigir o que deu errado ou reforçando o que deu certo. Então vamos imaginar que a gente tenha planejado fazer uma atividade ali, atingir um resultado X. A gente vai controlar, ou seja, medir, avaliar o que está acontecendo e se deu certo a gente padroniza, a gente reforça, ou seja, beleza, vamos fazer de novo assim. Se der errado, a gente vai corrigir o que deu errado. Então vamos dar uma olhada então no passo a passo que seria o processo do controle. Primeiro, pessoal, a gente vai estabelecer o padrão. O que é estabelecer o padrão? Vem para mim aqui. Estabelecer o padrão é a parte inicial de todo o processo de controle. Se eu te disser, por exemplo, que aquela empresa faturou 100 milhões de reais, isso foi bom ou ruim? Se eu só te der essa informação, você não tem como saber. Por quê? Porque se foi um botequim de esquina e ele faturou 100 milhões de reais, é um faturamento espetacular para um botequim de esquina. Se foi para a Petrobras, seria uma catástrofe. Ou seja, definir o padrão é definir o que você quer atingir. Qual é o objetivo que você está tentando atingir? Isso é definir o padrão. Então, o que vai ser considerado bom? Qual foi o resultado histórico? Aí, claro que você vai analisar 500 aspectos, mas basicamente, quando a gente fala de definir padrão, é definir aonde você quer atingir. Qual é o teu padrão de controle, tá? Então, se aquela empresa, por exemplo, quer atingir um faturamento anual de 200 milhões de reais, aí você tem um padrão para dizer, olha, se eu faturei 100, o meu faturamento foi ruim. Eu só atingi 50% do que eu queria atingir. Entendeu o que é definir o padrão? Ou seja, definir o padrão é definir o que é esperado, o que é o objetivo, o que é considerado adequado, bom, aceitável, qual é a meta que a gente quer atingir. Beleza? Então volta aqui. A gente define o padrão, estabelece o padrão. Isso muitas vezes vai ser trabalhado também no planejamento. A gente vai trazer para o processo de controle. E a gente vai para a etapa que muita gente considera como o centro ali, digamos assim, do que é o controle. Ou seja, monitorar o desempenho. Você vai medir o desempenho ali, vai analisar o que está acontecendo, vai analisar, digamos assim, as informações que você tem ali do resultado e por aí vai. Ou seja, monitoramento do desempenho daquela atividade, vai comparar o teu resultado com o padrão e, eventualmente, você vai corrigir o que deu errado ou padronizar o que deu certo. Ou seja, se você comparou, a minha meta era 100 e eu fiz 120 porque eu fiz ali um processo muito bem feito e tal, comparei, deu okzinho aqui, foi ótimo, eu vou padronizar. Se deu algum problema, eu vou corrigir o que deu errado, né? Não é muito complicado da gente entender essa situação, tá? Então vamos cair dentro de uma questão aqui para a gente ver como isso pode ser cobrado. Questão aqui, o monitoramento das atividades dos colaboradores e da organização, dos colaboradores da organização, com vistas ao atendimento das metas estabelecidas, corresponde à atividade típica da função de administração, denominada controle. Ou seja, a gente está falando de medir, de mensurar, de avaliar as atividades, a gente está falando de controle. Não é organização, não é direção, não é planejamento e também não é liderança que está aqui dentro da direção. Tá? Então, gabarito letra A, questão tranquila. Vamos para mais outra aqui. Uma das atividades próprias do administrador é a que diz respeito ao controle, no bojo da qual se insere. Então vamos lá, letra A é logo o nosso gabarito, medir
e corrigir o desempenho de subordinados para assegurar que os objetivos e metas da organização sejam atingidos. E aí vai falar sobre os outros alternativos. Então vem para cá só fazer uma análise rápida aqui. Muitas vezes, quando a gente vai falar de controle, a gente tem que entender quais são os outros processos administrativos, que é o planejamento, a organização. Planejamento, como você já deve imaginar, é você definir quais são os objetivos e metas que você vai atingir, como você vai chegar lá. Depois você passa para a organização, que é você alocar recursos, definir quem vai fazer o quê, quem vai mandar em quem, como é que aquela organização vai estar distribuída, autoridade, hierarquia e por aí vai. A gente vai para processo de direção, que aí tem muita relação com a gestão de pessoas, né? De você liderar, motivar, se comunicar com as pessoas, coordenar o trabalho. E o processo de controle, que é o que a gente está falando nessa aula, que é medir, avaliar o desempenho para você assegurar que você vai atingir aquelas metas que você determinou ali no processo de planejamento. Beleza? São os 4 funções ou 4 processos administrativos quando a gente estuda administração. Então vamos lá. Letra A é o nosso gabarito, logo de cara. E aí vamos lá. Letra B. A gente está falando do planejamento, fixação de critérios de avaliação de desempenho, função dos resultados. Letra C, o denominado ajuste espontâneo, que corresponde a um alinhamento às ações e às circunstâncias ambientais. Isso aqui não tem nada a ver. Estabelecimento de metas de curto, médio e longo prazo. Também é planejamento. Apenas medidas de natureza estritamente financeira. Isso aqui não tem nada a ver também. Especial contenção de gasto e tal, também não tem nada a ver. Vamos lá. Vamos para a próxima questão aqui. O controle do tipo feedback baseia-se nas seguintes 4 etapas: estabelecimento de padrões de desempenho, mensuração do desempenho, comparação do desempenho com os padrões estabelecidos e elaboração da informação acerca dos desvios ou da distância entre o desempenho medido e os padrões estabelecidos. Pessoal, até aqui, vamos lá, o controle tipo feedback, né? O controle muitas vezes chama isso do tipo de controle que você faz essa retroação, que é o que a gente está falando aqui. Realmente ele tem 4 etapas. Você estabelece os padrões, beleza. Você mede o desempenho, show de bola. Você compara o desempenho com o padrão, até aqui tá show. Só que aqui não é isso. Ou seja, a última etapa, você pode fazer o quê? Medidas corretivas. Ou você corrige o que deu errado, ou você padroniza o que deu certo. Não é elaboração de informação, ou seja, um relatório acerca dos desvios ou da distância. Não é só você fazer um relatório. Você precisa corrigir o que deu errado, ou você precisa padronizar o que deu certo. Então não é só você fazer um relatório sobre o que deu errado. É você realmente corrigir. Por isso o gabarito é questão errada. Questão capciosa aqui, né? Vamos lá. Vamos falar agora de um tema que também é bastante cobrado, que é o momento do controle, é o tempo. Muita gente fala o controle, o tipo de controle de acordo com a situação temporal, né? Ou seja, basicamente quando que a gente faz o controle. E aqui não é difícil de você pegar. É o controle que é feito antes da atividade, que a gente chama ele de ex ante, ou preventivo, ou ainda tem gente que chama ele de prévio. O controle simultâneo e o controle ex post ou posterior, tá? Que é feito depois da atividade. Então aqui a gente tem a atividade acontecendo e você tem o controle que é feito antes dela acontecer e o controle depois dela ter acontecido, tá? Então vamos ver aqui como isso costuma ser cobrado e quais são o que você precisa levar para a tua prova. Vamos lá. Controle preventivo ou prévio ou ex ante, que é um termo que as bancas às vezes usam para quebrar a perna do concurseiro. O cara olha ali, ex ante, que diabo é isso? Então vamos lá, ex post aqui, posterior. É aquele controle que você faz antes da atividade. Então vem para mim aqui. Imagina que você vai fazer uma viagem, tá? Você mora, por exemplo, em Salvador e você vai querer ir passar umas férias na casa do seu tio em Fortaleza, tá? Você vai ali, vai pegar o teu carro, você fala, pô, deixa eu dar uma olhada no meu carro antes de fazer a viagem, né?
Se é uma pessoa prevenida, faz isso. Você pega o carro, aí você leva no mecânico, vê se o óleo tá ali, tá legal, dá uma olhada no radiador, vai ver ali se o freio tá em condição, você dá aquela revisada básica antes de fazer a viagem, para você não ficar com o carro quebrado no meio da estrada, né? Esse é um controle prévio. Ou seja, você está fazendo uma análise ali do teu carro antes de fazer a atividade. Tá? Na organização também funciona assim. Existem controles que são efetuados antes de você fazer a atividade. Tá? Então, quando a gente fala de controle prévio, lembra sempre disso. É um controle que você faz antes de você começar a atividade. Então, vem para cá. É um controle naturalmente onde você tenta antecipar os problemas que você pode ter, né? Isso aí. Então, ele é proativo, por quê? Porque você não está esperando o problema estourar para resolver. Você vai tentar fazer com que o problema não estoure, né? Ou seja, quando a gente fala de proatividade, é a pessoa que não é reativa, né? Ele não espera o problema acontecer para tomar uma atitude. E vai focar os insumos, ou seja, o que quando está falando de insumos são aqueles materiais, pessoas ou diga assim, informações que a gente usa para fazer a nossa atividade, né? Alguns exemplos de controle preventivo dentro de uma organização. Por exemplo, processo de recrutamento e seleção. Na hora que você está recrutando aquelas pessoas, você não deixa de estar fazendo um controle preventivo. Você só vai contratar pessoas que tenham aquele perfil que você precisa. Você vai, olha, eu preciso de pessoas que sejam assim, assim, assado. Ou seja, eu não vou esperar contratar qualquer um e aí depois eu vejo o que eu faço com o cara lá dentro. Eu vou tentar, antes de contratar o cara, eu já vou selecionar aqueles que eu preciso, do jeito que eu preciso, tá? Programa de manutenção preventiva em máquinas, inspeção de matéria-prima, ou seja, tudo isso aqui eu estou fazendo antes da atividade, concorda? Então, beleza, controle preventivo. Agora, a gente também faz o controle durante a atividade, tá? A atividade está acontecendo e você está analisando ali, está medindo o comportamento, está medindo o desempenho, para você eventualmente atuar, diga assim, aparecer algum problema, você vai ali e resolve. Então, ele já é reativo. Ao contrário do preventivo, que você tenta antecipar o problema, no simultâneo não. Apareceu o problema, você vai ali e tenta resolver. E o foco é, obviamente, nos processos de trabalho, tá? Então, você está analisando. É aquela situação muito comum do supervisor. Vem para mim aqui. Se você já foi numa fábrica, você provavelmente já visualizou isso. Você tem aquela galera ali, cada um no seu maquinário, parafusando aqui, botando um negócio ali e tal, e tem aquele cara supervisor que ele fica ali, olha um, olha o outro, tá sempre de olho e tal. O que ele está fazendo? É exatamente esse controle simultâneo. Ele está analisando o processo, está vendo ali se está tudo sendo feito de acordo com o que seria o padrão, tá de olho ali, apareceu um problema, ele vai atuar, tá? Então, volta para mim aqui. É exatamente um dos exemplos que é citado aqui, a supervisão direta dos trabalhadores. Aquele supervisor, ele faz um controle simultâneo. Controle estatístico de processo produtivo. Auditoria do Tribunal de Contas, o que ele chama de auditoria operacional, que é a auditoria durante a atividade, tá? Não é aquela auditoria de prestação de conta, que aí é depois da atividade. E, por fim, a gente tem o controle posterior ou ex post, que é você analisar ali a atividade depois que ela acabou, porque ela foi feita. Então, naturalmente, o foco é no resultado da atividade. Você vai ver se ela atingiu o objetivo que ela tinha, se ela gastou o que ela imaginava que iria gastar, se os recursos foram executados ali de acordo com o planejamento, de acordo com a lei. Você vai fazer uma análise dos resultados da ação, tá? Então, exemplos. Inspeção da qualidade do bem que foi produzido, avaliação de desempenho do trabalhador, análise de prestação de contas pelo Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas vai analisar as contas, o cara já gastou aquele dinheiro. Ele já fez aquela despesa, ele já pagou o fornecedor. E aí o Tribunal de Contas vai analisar ali se foi tudo feito de acordo com o que estava previsto na LOA, se estava tudo de acordo com a lei, se a licitação foi feita de acordo
com o que é necessário, por aí vai, tá? Então, controle prévio, preventivo, simultâneo e posterior. Vamos que vamos. A avaliação de resultados de natureza ex ante visa aferir a efetividade do programa ou projeto avaliado. Pessoal, a avaliação de resultado, ela ocorre quando? Ela não é ex ante, ela é ex post. Ops, espera aí. Ex post. Ela é posterior. Quando a gente está falando de resultado, a gente está falando de algo que já aconteceu, né? Qual foi o resultado daquela situação? Ou seja, coisa já aconteceu, né? Então não é ex ante, não é anterior, é ex post. E não necessariamente vai analisar só a efetividade, né? Vai analisar, quando a gente fala de avaliação de resultados, a gente pode, daqui a pouco a gente vai ver isso, eficácia, efetividade, eficiência, analisar diversas dimensões e não só a efetividade. E quando a gente faz uma análise ex ante, muitas vezes a gente vai analisar a viabilidade daquela situação e não a efetividade. Então vamos lá, gabarito, questão errada. Vamos outra aqui. Controle é a geração e o uso de informações relativas a atividades organizacionais. Existem diversos tipos de controle, classificados por sincronismo temporal. Você vê que a banca já bota aqui para quebrar a tua perna, né? Em vez de falar em relação ao tempo, aí bota sincronismo temporal. Cada tipo de controle apresenta funções e características únicas. Assinale a opção que apresenta o conjunto de características ligadas ao controle do tipo simultâneo. Aqui ele já disse o que ele quer, né? Vamos lá. Letra A. Corrige os problemas depois que ocorre. Aí a gente já tá errado. Vamos lá. E também não tem foco no resultado. O foco no resultado aqui seria o posterior, né? Vamos lá. Letra B de bola. Corrige o problema à medida que ocorre e tem foco nos processos. Agora sim, é esse o nosso gabarito. Gabarito letra B de bola. Letra C. À medida que ocorre, beleza. E foco nos insumos? Não. E foco nos insumos seria o prévio. Corrige os problemas à medida que ocorrem. Também aqui, beleza. Mas resultados é posterior. E corrige os problemas depois que ocorre. Aqui já está errado logo de cara. E tem foco nos insumos. Também está errado aqui. Então, o nosso gabarito é mesmo letra B de bola. Vamos lá. Outras classificações de controle, né? A primeira é bem tranquila, que divide o controle em estratégico, tático e operacional, tá? Controle estratégico, naturalmente, está analisando os objetivos estratégicos, se aquela organização está atingindo ou não os objetivos estratégicos. Aborda aspectos da organização como um todo e a sua relação com o ambiente externo, foco no longo prazo. Controle tático ou gerencial ou intermediário. Está medindo os resultados do setor, do departamento e, obviamente, aborda os aspectos do setor, suas relações com os demais departamentos, foco no médio prazo. E o operacional, que vai avaliar ali se aquelas atividades e tarefas estão sendo bem feitas e o foco é no curto prazo. Vamos que vamos. Outras classificações. Muito comum, controle se dá pelo órgão. Ou seja, aonde aquele controle está sendo feito e que tipo de atividade está sendo controlado. Então a gente vê o controle administrativo, o legislativo e o judicial. O controle administrativo é um tipo de controle interno. Ele é feito pela própria administração em cima dos seus atos, que a gente chama no direito de autotutela, né? Quando a própria administração está tentando corrigir ali algum ato que ela fez, ela está se autocontrolando, é o que a gente chama de controle administrativo. Já o controle legislativo é feito pelo parlamento e seus órgãos auxiliares, como no caso do Tribunal de Contas da União, no caso da União, né?
e ele pode ser feito de duas formas, o controle político e o controle financeiro. No caso, o controle judicial, ele é feito pelo Poder Judiciário no exercício da sua função principal, que é a jurisdicional. Então, administrativo, legislativo e judicial, que é o tipo de controle de acordo com o órgão que o exerce. E a gente ainda está pela origem do órgão controlador, que é o controle interno e o controle externo. O controle interno é feito, como o próprio nome já indica, quando é o próprio órgão que está se controlando, né? O que acontece com a CGU no caso da União. Então, a CGU, que é do Poder Executivo, é um órgão do Poder Executivo, fiscaliza o Ministério da Defesa, que é outro órgão do Poder Executivo. Então, a gente tem o próprio Poder Executivo, um órgão dele, controlando outro órgão do Poder Executivo Federal. Beleza? Já o controle externo acontece quando você tem um órgão de fora daquele órgão. Então, a gente tem, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, que está ali no Poder Legislativo, fazendo um controle sobre o Ministério da Defesa, que aí é Poder Executivo. Tá? Então, controle interno e controle externo. Vamos lá. Outro tipo de classificação vem de acordo com o modo de instauração. Como a gente vai instaurar? Que é o controle de ofício, ou ex ofício, né? E o controle provocado ou por provocação. O controle de ofício é o controle que a própria administração faz. Então, ela vê que aconteceu algum problema, ela vai ali e ela própria age, vai entrar ali em ação, que a gente chama também poder de autotutela. Ou seja, é o poder que ninguém foi ali cutucar a administração para ela se mexer. Ela própria se tocou que precisava agir e foi lá e agiu. Já o controle por provocação ou provocado, o próprio nome já diz, né? Que algum terceiro, entra com alguma petição, algum recurso, requer alguma coisa, e aí sim a organização vai lá e age. Tá? Então, controle de ofício, a própria organização se vira e age sozinha, ninguém provocou, e o controle provocado, ele é exercido após alguém ter provocado a administração a agir. Vamos lá. As características do controle pelo Hidalberto Chiavenato, que é um dos principais autores aqui da área. Então, quais são as características do controle de acordo com Chiavenato? A primeira seria a orientação estratégica para resultados. Ou seja, o controle ele tem que estar voltado para a organização atingir os seus objetivos estratégicos. Tá? Não faria sentido a gente ter um processo de controle aonde você não está voltado para realmente atingir os objetivos estratégicos da organização. Tá? Outra coisa seria a compreensão, ou seja, o controle teria que apoiar a tomada de decisão. Ou seja, não faz sentido você ter um processo de controle que seja complicado em demasia, que não sirva para aquele gestor tomar uma decisão. Ou seja, ele tem que ser compreensível, tem que facilitar a vida do gestor e não complicar a vida dele. Orientação rápida para as exceções. Ou seja, o controle teria que apontar ali o problema, o desvio rapidamente, né? Você tem que ter uma visão global, panorâmica ali do problema para você poder corrigi-las adequadamente no tempo certo. Por isso, você teria que apontar rapidamente o problema. Não adianta você saber que teve o problema 2 anos depois que aquele problema aconteceu, né? Flexibilidade, ou seja, o controle devia proporcionar um julgamento individual que possa ser modificado para adaptar às novas circunstâncias. Ou seja, a tua realidade mudou, você tem flexibilidade de alterar o processo de controle, né? Autocontrole. Controle deveria proporcionar confiabilidade, boa comunicação e participação entre as pessoas envolvidas. Natureza positiva. Essa ideia de você evitar um controle muito focado em punição, em penalidade. Aliás, vira para mim aqui que isso é bom a gente explicar. Muito cobrado isso em concurso é você evitar ter um processo de controle que seja só focado na punição, só focado na pena, você dá uma pancada ali no servidor. Porque qual é o pensamento? O controle tem que vir para melhorar o desempenho, para fazer com que aquela organização atinja seus objetivos estratégicos. Se o corpo que trabalha ali
seja numa empresa privada, ou seja no setor público, tiver ali uma visão de que aquele processo de controle ele só serve para punir o empregado, que ele só serve para demitir, para mandar alguém embora, as pessoas vão ter naturalmente vão ter uma atitude de tentar se defender do processo de controle. Então, o objetivo deve ser sempre o de aprender, o de melhorar, o de não repetir o erro, e não só o de penalizar. Por isso que ele fala aqui de natureza positiva, é que ele seja visto como algo que vem para ajudar a melhorar o trabalho e não para penalizar o trabalhador. Então, volta aqui. Controle deve enfatizar o desenvolvimento, a mudança e a melhoria. E alavancar a iniciativa das pessoas e minimizar o papel da penalidade das punições. Clareza e objetividade. Ou seja, que ele deve ser imparcial, deve ser respeitado como um propósito fundamental da melhoria do desempenho. Ou seja, ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, ele não pode ser algo que as pessoas não entendam, que seja algo que elas não concordem com o critério e por aí vai, tá? Então vamos lá, cai dentro de uma questão aqui, questão da FUNPRESP, orientação estratégica para resultados, flexibilidade, clareza e objetividade são características do controle organizacional. São características. Gabarito letra certa. Como a gente viu aqui, orientação estratégica para resultados, flexibilidade e clareza e objetividade. Está aqui o último tema. Belezinha. São todos características do controle organizacional. Vamos agora entrar em outro tema bastante cobrado, são os indicadores de gestão. Pessoal, como a gente usa os indicadores no processo de controle? É muito cobrado, digamos assim, em prova e é também importante no próprio trabalho. A gente, quando vai fazer uma avaliação, mensurar o desempenho de uma atividade, a gente normalmente usa indicadores. O que são indicadores, gente? São medidas que vão tentar representar um resultado, um processo, um serviço, um produto. Ou seja, são medidas que vão te indicar se aquela atividade, aquele resultado está sendo bom ou ruim. E a gente, se você nunca ouviu falar desse termo, indicadores, a gente com certeza já ouviu um deles sendo falado num jornal, numa televisão. Então, por exemplo, quando a gente fala do PIB, crescimento do PIB, né? A economia cresceu 3% do PIB no ano. O PIB é um indicador que vai tentar medir aqui crescimento econômico. IGPM ou IPCA são todos indicadores que vão tentar medir o quê? Inflação. Coeficiente de Gini vai tentar medir desigualdade. Taxa de mortalidade infantil é um indicador que, obviamente, como o próprio nome já diz, vai medir ali qual a porcentagem de crianças que estão morrendo. Evasão escolar, ou seja, todos esses são índices. São índices que vão medir de uma maneira mais fácil, ou seja, de uma maneira que seja mais intuitiva e rapidamente você consegue avaliar e comparar o desempenho daquela situação, daquele fenômeno, daquela atividade, de uma maneira mais fácil. Então, vocês verem que são conceitos que são trabalhados no dia a dia, tanto do setor público quanto do setor privado, tá? Então, vamos lá. A gente tem duas dimensões dos indicadores de desempenho, que são a dimensão dos esforços e a dimensão dos resultados, que a gente vai ver melhor agora. Primeiro, a dimensão resultado, e essa aqui pode marcar no teu material, porque ela cai, mas cai mais que o Neymar no jogo da seleção. Cai muito. Eu diria que praticamente metade das questões de controle são desses três conceitozinhos aqui. Se você dominar, você mata pelo menos metade das questões desse tema, tá? Então vamos lá. Vamos explicar melhor o que é aí cada um desses. Vem para mim aqui. Pessoal, a eficiência é você gerir bem os teus recursos, você fazer bem aquela atividade, tá? Então, quando a gente fala de eficiência, fulano foi eficiente. O que significa ele ser eficiente? Ele gastar menos
dinheiro, recursos ali naquela atividade, gastar menos tempo, gastar menos esforço, gastar menos material. Ou seja, ele conseguiu fazer aquela atividade da melhor maneira possível, tá? Ou seja, da maneira mais correta. Belezinha? Então o cara foi eficiente, ou seja, ele tinha se planejado fazer por exemplo, 10 hospitais em 10 anos e ele fez em 6 anos. Ele foi mais eficiente do que ele imaginava, tá? Belezinha? Agora, a gente tem também o conceito de eficácia. Eficácia é você atingir o objetivo que você se propunha, tá? Então, vamos imaginar que uma secretaria de educação queria construir 10 escolas durante aqueles 4 anos ali do governo. Se ela construiu as 10 escolas, ela foi eficaz. Ela gastou 30 vezes o valor que ela estava imaginando gastar. Beleza, ela não foi eficiente, mas ela foi eficaz. Ela atingiu o objetivo que ela se propôs. Entendeu? Então, na hora que a gente está medindo eficácia, tem que ver o seguinte, qual era a meta? A meta era contratar 2.000 pessoas, era aplicar 5.000 vacinas, era construir 10 escolas, era asfaltar 500 quilômetros de estrada. Se o cara fez aquele objetivo, se ele atingiu aquele objetivo, ele foi eficaz, tá? Aí depois, obviamente, a gente vai medir a eficiência. Se ele fez aquilo no tempo certo, se ele gastou o mínimo de recurso e por aí vai, tá? E o outro conceito é o conceito mais abstrato de todos, que é o da efetividade. Por quê, pessoal? Ele é muito importante, mas ele não é fácil de ser medido. Então vamos imaginar, por exemplo, a gente estava falando aqui de Secretaria de Educação. Secretaria de Educação, normalmente você vai ver as metas lá, eles têm que metas? Construir escola, contratar professor, contratar servidor também da área de apoio, por exemplo, comprar material didático. Tem várias metas que aquela secretaria pode ter, né? Agora, qual é o objetivo? Qual é a missão de uma secretaria de educação? É construir escola? É contratar professor? É fazer treinamento? Não. Isso tudo é um meio para atingir um resultado. Uma secretaria de educação, o objetivo dela qual é? É melhorar o nível de escolaridade daquela região, desenvolver aquela região por meio do conhecimento, ou seja, você quando vai medir a efetividade, você vai tentar medir isso. Ou seja, você está conseguindo melhorar aquele problema, aquela realidade? Ou seja, não adianta você ver só, construí tantas escolas, contratei tantos professores, apliquei 50 vacinas, ou seja, você melhorou aquela realidade que você estava querendo melhorar? Isso é efetividade. Ou seja, você gerou impacto naquela ação? O que pode acontecer, por exemplo, aliás, é muito comum hoje, a gente tem, por exemplo, no caso que eu estou falando aqui da Secretaria de Educação, a gente tem tido uma mudança demográfica no Brasil. Nasce menos criança hoje do que nascia há 20, 30 anos atrás. Então, pode ser que o problema não seja mais construir escola. Às vezes não está faltando mais escola. Então, aquela Secretaria de Educação botou uma meta ali, construir mais 10 escolas, contratar mais não sei quantos professores, e aquele investimento pode não ter gerado impacto nenhum, porque não estava faltando escola. Entendeu a situação? Então, você tem que medir as 3 situações. Ou seja, eu fui eficiente, eu fui eficaz e se eu fui ou não efetivo também. Ou seja, se eu gerei algum impacto ali naquela realidade. Show de bola? Então, volta aqui. Quando a gente fala de efetividade, são os impactos gerados pelos produtos ou serviços. Tem muita gente que também associa isso à qualidade percebida pelo usuário, tá? Mas é mais comum a gente falar de impacto ou de efeito da atividade. A eficácia é a quantidade e a qualidade dos produtos entregues ao usuário. E a eficiência é a relação entre os produtos e serviços com os insumos utilizados. Ou seja, com aqueles insumos que eu utilizei, quantos produtos e serviços eu consegui gerar, tá? Ou seja, como eu consegui, se eu conseguir utilizar aqueles insumos da melhor maneira possível. Belezinha? Então, vamos lá rapidamente. Eficiência seria essa relação entre os produtos, os outputs, né? O que saiu do que
em relação aos insumos que eu usei, tá? Então, no caso, por exemplo, uma campanha de vacinação é mais eficiente quanto menor for o custo, da campanha em relação aos objetivos e por aí vai. Eficácia é a quantidade e qualidade dos produtos entregues. Então, por exemplo, se a meta era imunizar 100 mil crianças e esse número for alcançado, a campanha foi eficaz. E, no fundo, a efetividade são os impactos que aquela atividade gerou na realidade, ou seja, ao grau de satisfação, ainda ao valor agregado e a transformação produzida no contexto em geral. Beleza. Outra dimensão, muito menos cobrada, mas claro que de vez em quando é cobrada também, é a dimensão esforço, que fala de excelência, de economicidade e de execução. Pessoal, excelência tem muito a ver com qualidade. Atingiu aqueles padrões de qualidade que eram necessários, que eram desejados pela população, você atingiu esse padrão de excelência. Você, digamos assim, tentou avaliar se aquele serviço, aquele produto que foi gerado ali está conforme com os critérios e padrões de qualidade que o usuário ali demanda. Economicidade tem muito a ver com o conceito de eficiência. Só que aqui tem muito a ver com a parte realmente financeira do problema, né? Quando a gente fala de eficiência, a gente não está falando só do custo, do ônus. A gente está falando também do tempo, dos materiais, do esforço, de várias outras coisas. A economicidade é um dos aspectos da eficiência, né? E, por fim, o de execução, que tem a ver com a realização dos processos, projetos e planos conforme estabelecidos, tá? Então, vamos lá. Como a gente falou, execução, a realização dos processos de acordo com o que está ali das ações do PPA, a excelência, a conformidade aos critérios de padrões de qualidade necessários e a economicidade, o uso de recursos da melhor maneira possível. Ou seja, você utilizou o teu recurso financeiro da maneira adequada. Vamos lá, vamos cair dentro de uma questãozinha aqui, vamos ver como isso pode ser cobrado. Vamos lá. Na administração pública, a qualidade está relacionada à eficiência dos serviços prestados. Negativo. Quando a gente fala de qualidade, a gente tem relação com a excelência. Ops. Excelência. Gabarito, questão errada. Mais uma aqui. Uma ONG atendeu em 2015 100 refugiados com um dispêndio total de R$100 mil. Em 2016, a ONG atendeu 120 refugiados com um dispêndio total de R$120 mil. Pode-se dizer que, de 2015 para 2016, a ONG foi... Pessoal, esse é o tipo de questão que eu gosto, que foge um pouco da decoreba. Mas é tranquila da gente matar. Vamos ver o que a questão está dizendo aqui para a gente, pessoal. Ela falou que a ONG, em 2015, vamos botar aqui, 2015, ela atingiu 100 refugiados. Beleza. Gastou R$100 mil. Então, gastou R$100 mil. Em 2016, ela atingiu 120 refugiados e gastou R$120 mil. Então, vamos lá. O que ela gastou por refugiado? Ela gastou R$1.000 por refugiado, né? Aqui é a mesma coisa. Ela gastou R$1.000 por refugiado. Concorda? Beleza? Então, beleza. Ela foi mais ou menos eficiente, pessoal. Ela foi exatamente a mesma coisa. Ela gastou o mesmo recurso por refugiado. Então, a gente pode dizer que, em termos de eficiência, ela foi igual, ela não mudou. Ela continuou gastando o mesmo valor por refugiado. Agora, ela foi mais eficaz, né? Ou seja, ela atendeu mais gente em 2016. Então, ela foi mais eficaz. É isso que trata a questão.
Então, vamos lá. Ela foi menos eficiente? Não, ela foi igualmente eficiente. Também não foi mais eficiente. Ela não foi menos eficaz, ela foi mais eficaz, que é o nosso gabarito aqui da letra D de dado. Ela foi mais eficaz, produtiva tem relação com eficiência, então também não tem nada a ver. Vamos lá, ela foi mais eficaz e igualmente eficiente. Show de bola? Show de bola, vamos lá. Vamos lá para mais uma questão. O GES-Pública, Programa de Excelência em Gestão Pública do Governo Federal, está baseado em indicadores de resultado e de esforço, dentre os quais o indicador D. Então vamos lá. Efetividade, dado pela realização dos processos, projetos e planos de ação de acordo com o planejamento efetivado. Pessoal, esse não é o conceito de efetividade, esse é o conceito de eficácia. B. Eficácia, vinculada ao grau de satisfação ainda do valor agregado ou transformação produzida no contexto em geral. Aqui é o conceito de efetividade. Letra C. Eficiência baseada na relação entre os produtos e serviços gerados, os outputs, o que sai, né? Com os insumos utilizados. Aqui tá certinha. Letra C. Efetividade, amparada na relação entre o que foi entregue e o que foi consumido de recursos. Pessoal, efetividade não é isso. Isso aqui é eficiência também. Eficiência. E letra E, eficiência de acordo com os impactos gerados pelos produtos, serviços, processos. Aqui também conceito de Opa, tá feio demais isso aqui, vamos lá. Efetividade. Efetividade. Gabarito é a letra C mesmo. Vamos lá. Continuando aqui falando sobre os componentes básicos de um indicador. Basicamente eles são medida, fórmula, índice, padrão de comparação e meta. Pessoal, o que é isso? Quando a gente fala de medida, é uma grandeza qualitativa ou quantitativa que permite classificar as características, resultados e consequências dos produtos, processos ou sistemas. Fórmula. Fórmula é o padrão matemático. É tal coisa vezes aquilo dividido com aquilo ali. Então, como você vai fazer aquele cálculo, né? Então, quando a gente vai fazer um indicador, a gente vai ter que ter uma fórmula matemática ali para calcular o indicador. Índice. Índice nada mais é do que o valor, é o número. Qual é aquele... Então você fala, a taxa de mortalidade é 12 por 1000. Esse é o índice, que é aquele valor naquele momento. Padrão de comparação. É um índice arbitrário e aceitável para avaliação comparativa. Então, por exemplo, quando a gente fala, às vezes assim, PIB, normalmente ele começa ali, no ano tal o cara bota um valor ali de 100, para aí vai evoluindo a partir daquele valor inicial ali. E a meta, que é o índice que você quer atingir, né? O índice número orientado por um indicador em relação a um padrão de comparação a ser alcançado durante certo período. Então, olha, eu quero atingir, por exemplo, daqueles 12 por 1000, eu quero chegar a 5 por 1000. É a meta que você tem para atingir. Belezinha? Então, vamos lá. Questãozinha aqui que a gente vai ver como é que isso pode ser cobrado. Os indicadores são instrumentos metodológicos que permitem identificar e mensurar aspectos relacionados a certo conceito, situação, fenômeno, problema ou mesmo resultado de uma determinada intervenção na realidade social. Sobre os componentes básicos de um indicador, é correto afirmar. Letra A. Medida é o valor de um indicador em determinado momento. Aqui é o índice. Não é medida. Fórmula é a grandeza quantitativa. Aqui não é fórmula, é a medida. Índice é o padrão matemático
que expressa a fórmula de realização do cálculo. Aqui também não é índice, é a fórmula. Padrão de comparação é o padrão matemático. A mesma coisa aqui também não é padrão de comparação, é a fórmula. E, por fim, letra E só pode ser o nosso gabarito. Meta é um número orientado por um indicador em relação ao padrão de comparação a ser alcançado. Está aqui, gabarito letra E. Vamos falar sobre as variáveis dos indicadores. De acordo com o TCU, os indicadores eles podem ser compostos de acordo com as seguintes variáveis. Primeira seria custo, ou seja, quanto é que custa aquela ação, né? Custo unitário, custo global e por aí vai. O tempo está dentro do prazo, cada tarefa ali está sendo executada de acordo com tal tempo, está atrasado e por aí vai. Quantidade, qual foi o número, né? Qual foi a produção, atingiu o número esperado, quantos usuários estão sendo atendidos e por aí vai. E a qualidade. Os clientes estão satisfeitos, os requisitos ali de qualidade estão sendo observados, de acordo com os critérios ali, com a demanda dos usuários. Então, custo, tempo, quantidade e qualidade. Outros atributos, os principais atributos ou qualidades que o indicador deve ter de acordo com o TCU. Confiabilidade, ou seja, a fonte de dados deve ser confiável, deve ser fidedigna, não adianta você ter dados que não sejam confiáveis. Adaptabilidade, ou seja, você conseguir que eles se respondam às mudanças dos clientes, da realidade, né? E a realidade mudando, você precisa que aquele indicador seja alterável também, né? Atualização periódica, ele deve permitir atualização. Representatividade, ou seja, você tem que expressar bem a realidade que ele está tentando medir. Disponibilidade, ser fácil de coletar, ou seja, você conseguir pegar ele rapidamente. E simplicidade. Não adianta um negócio seja complexo demais que ninguém vai entender. Ele tem que ser de fácil entendimento e que proporcione ali a tomada de decisão pelas pessoas. Acessibilidade, ou seja, ele deve ser fácil de acesso às informações primárias, ou seja, aquelas informações básicas que você utilizou para construir o indicador. Ele deve ser barato de você pegar, né? O controle, se o controle é caro demais, muitas vezes não faz sentido você controlar, tem que ser economicamente viável, você não pode gastar dinheiro demais ou tempo demais para construir aquele indicador. Ele precisa ter estabilidade, ou seja, você ter estabilidade de acordo com um determinado período para você construir uma série histórica. Rastreabilidade, você conseguir identificar a origem primária dos dados ali, como você pegou, como você faz a manutenção deles. E a praticidade, ou seja, tem que funcionar na prática, permitir a tomada de decisões. Já aqui a gente está falando da qualidade dos indicadores de acordo com o Ministério do Planejamento, que agora virou o Ministério da Economia, né? Então vamos lá. Mas, de qualquer maneira, o que o Ministério do Planejamento, naquele guia lá de orientações básicas dos indicadores, ele falou de várias propriedades dos indicadores. E ele classifica em essenciais e complementares. As essenciais são aquelas que todos devem ter, tá? Que são, basicamente, utilidade, ou seja, ele tem que ser útil, né? O próprio nome já diz, tem que ajudar aquelas pessoas a tomar decisão, seja no nível operacional, tático ou no estratégico. Ele tem que ter validade, ou seja, tem que representar na melhor maneira possível aquilo que a gente está tentando medir, né? Ou seja, tem que se aproximar ao máximo da realidade que ele está tentando avaliar. Ele tem que ser confiável, tem que ter confiabilidade, você utilizar dados e fontes confiáveis, disponibilidade, ele tem que ser de fácil obtenção. E quais seriam as complementares? A simplicidade, tem que ser de fácil obtenção, construção, manutenção e entendimento. Clareza, o próprio nome já autoexplicativo. Sensibilidade, ou seja, de que ele reflita tempestivamente, no tempo certo, as mudanças que estão ocorrendo. Desagregabilidade, ou seja, de você conseguir quebrar aqueles dados de acordo, por exemplo, com região, com grupo socioeconômico e por aí vai,
Ou seja, você conseguir fazer várias análises de acordo com aqueles dados, né? Economicidade, ou seja, ele ser barato de obter, né? Conseguir você não gastar muito dinheiro ou recurso para pegar aquele indicador. Estabilidade, que é a mesma coisa que a gente falou ali no TCU, dele ser estável bastante para você conseguir construir uma série histórica. Mensurabilidade, você ter alcance e mensuração quando necessário, com a maior precisão possível, sem ambiguidade. E auditabilidade, ou seja, que seria o razoável você comparar com aquela rastreabilidade do TCU, que seria você conseguir verificar como aquela pessoa fez aquele indicador, ou você conseguir identificar de onde que ele está tirando aqueles dados, de como ele fez aquele cálculo e por aí vai, tá? Outros conceitos que a gente utiliza quando a gente trata de controle, que é o de objetivos, metas e planos. Basicamente, o objetivo é uma situação desejada. Então, onde você quer chegar? Então, por exemplo, se o governo define que o objetivo é reduzir o número de jovens com menos de 15 anos fora da escola. Esse é um objetivo. É um conceito qualitativo. Você ainda não tem como quantificar. Então, você simplesmente quer reduzir a situação dos jovens ali com menos de 15 anos fora da escola. Só que quando você quantifica, você transforma ele em uma meta. Então, por exemplo, aqui você quer saber, por exemplo, olha, eu quero 150 mil alunos até dezembro de tal ano. Isso agora virou uma meta, porque eu tenho um número que eu preciso atingir e uma data que eu tenho que atingir ele. Então, virou um conceito quantitativo. Ou seja, eu deixei de ter simplesmente um objetivo abstrato e passei a ter uma meta. Tá? Então, meta é um desdobramento de um objetivo, é uma quantificação. Você pode ter várias metas para atingir um objetivo. Tá? Então, por exemplo, quando a gente estava falando, vem para mim aqui. Eu quero, por exemplo, passar num concurso. Isso é um objetivo que você pode ter. Só que você pode ter várias metas até chegar lá. Então, por exemplo, olha, a minha primeira meta eu quero pelo menos em 1 ano ou 6 meses, eu quero começar a ser aprovado. Eu quero antes, quero depois entrar dentro das vagas. Eu quero ser nomeado. Ou seja, tem várias metas até você estar trabalhando no setor público, entendeu? Então, você está dando ali, quantificando e dando prazo. Show de bola? Vem para mim aqui. E para atingir tanto o objetivo quanto as metas, você precisa de um plano de ação. Um plano de ação. O que você vai fazer? Quais são as atividades que você vai desenvolver para você atingir aqueles objetivos e metas, tá? Então, você vai definir as atividades, tarefas, responsáveis e por aí vai. Isso seria um plano de ação para atingir os objetivos e metas que você se propôs. Vamos dar uma olhada agora em controle censitário e por amostragem, pessoal. Conceito bem tranquilo de entender, vem para mim aqui. Quando a gente está falando de controle censitário, lembra bem sempre do censo, né? Quem já não ouviu falar do censo, que normalmente é feito de 10 em 10 anos, onde vai um carinha lá do IBGE, de casa a casa, bate na porta, fala, minha senhora, quantas pessoas moram aí? A senhora tem telefone, tem geladeira, tem televisão, vai medir, vai perguntando um monte de coisa. E é um controle 1 a 1. Vai de pessoa a pessoa, casa a casa, medindo isso. É o que a gente chama de censo, porque é um controle censitário, é pessoa a pessoa. Quando a gente fala de controle por amostragem, é um controle estatístico. Você não vai perguntar para todo mundo. É o que acontece, por exemplo, quando você tem pesquisa para presidente da República. Quem já não viu isso, né? Para fulano, candidato tal tem tantos por cento, candidato X tem 20%. E aí fala, essa pesquisa perguntou para 3 mil pessoas, 2 mil e tantas pessoas no Brasil todo. Aí o cara fala, rapaz, tem 200 milhões de pessoas. Os caras perguntaram para 2 mil pessoas e conseguem já saber mais ou menos. Por quê? Porque é um controle por amostragem. Existe todo um estudo que te diz ali que, olha, se você está querendo, tem, por exemplo, 120 milhões de eleitores e você quer ter uma amostra, ou seja, uma parte daquela população que seja representativa da população como um todo, aí você precisa de tantos por cento que sejam brancos,
tantos por cento que sejam jovens e tantos por cento que sejam homens e mulheres, ou seja, você vai pegar uma amostra que seja representativa do todo, mas você consegue, com 2.000 e tantas pessoas, você tem ali uma margem de 95% de probabilidade que você tenha o número certo, entendeu? Então, isso é um controle por amostragem. Você não vai avaliar todos os itens que você produziu ou todas aquelas situações. Você vai pegar uma amostra, por isso que se chama controle por amostragem, uma partezinha ali daquele processo, e aí você extrapola para a população como um todo. Belezinha? Então, volta para cá. O controle censitário, então, ele é 1 a 1, 1 para 1, controla unidade por unidade, e, obviamente, ele é muito mais caro do que o controle por amostragem, que usa métodos probabilísticos, estatísticos, é mais rápido e muito mais barato, tá? Então, óbvio que sempre que você puder, você vai tentar fazer um controle por amostragem do que um controle censitário. Show de bola? Vamos lá. Outro conceito é o de medida quantitativa e qualitativa. Pessoal, muito importante aqui, não é difícil de você visualizar. Vem para mim aqui. Quando a gente fala de medida quantitativa, é algo que a gente consegue avaliar rapidamente, facilmente, não tem dificuldade de avaliar. Então, se eu te perguntar, por exemplo, quanto você pesa, você tem como entrar numa balança e você vai se pesar ali e vai, não, eu estou com 59 quilos e 100 gramas, pronto. Não depende da opinião de ninguém. Tem uma medida quantitativa objetiva para você dizer qual é o teu peso. A mesma coisa se eu te disser, por exemplo, quanto você tem de altura. Você vai ali no médico, tem aquela trena, você bota ali, tá? Minha altura é 1,80 m, 1,50 m, 1 m sei lá o quê, tá? Não depende da opinião de ninguém, na percepção das pessoas, é uma medida objetiva. Então, existem diversas formas de você fazer e diversas dimensões, né, que a gente consegue avaliar objetivamente, tá? Agora, existem certas situações onde a gente não consegue avaliar objetivamente ou quantitativamente. Então, se eu te perguntar, por exemplo, você é simpático? Obviamente, você talvez se ache simpático, todo mundo se acha simpático, mas isso não tem uma forma de você fazer uma avaliação quantitativa da sua simpatia, ou da sua comunicabilidade, ou do seu equilíbrio emocional. Existem diversos aspectos, por exemplo, do comportamento humano, que não são medidos facilmente de forma objetiva ou quantitativa. Você vai depender da percepção das outras pessoas. Então, assim, fulano é um bom professor, vai depender da opinião dos alunos dele. Não tem solução. Fulano tem equilíbrio emocional. A gente mede como? Através da percepção das pessoas que estão ali junto daquela pessoa. Cicrano é uma pessoa agradável, a mesma coisa. Então, fulano sabe lidar bem com dificuldades. É uma medida qualitativa, uma medida que depende da percepção das pessoas em relação àquela situação, tá? Então, sempre que você tiver uma situação aonde você vai precisar medir a percepção dos outros, é uma medida qualitativa, tá? Não é uma medida quantitativa. Medida quantitativa é aquela que você tem uma maneira objetiva de avaliar, tá? Medida qualitativa é o que a gente chama de medida subjetiva, tá? Então, quando o cara vai fazer, por exemplo, num concurso público, ele vai fazer aquele psicotécnico, é uma medida o quê? Subjetiva, depende da percepção de alguém. Show de bola? Então, volta para mim aqui. O que você precisa levar para a tua prova, pessoal? Primeiro isso, aonde o quantitativo tem relação com a objetivo, né? E aqui com a subjetividade. E a segunda coisa é o seguinte, a avaliação, o ideal é você usar os dois. Ou seja, tanto você usar medidas quantitativas quanto medidas qualitativas, tá? Porque muitas vezes uma complementa a outra, né? Uma complementa a outra, tá? Então sempre leva isso para a tua prova. O ideal é você equilibrar, usar tanto método quantitativo quanto método qualitativo. Belezinha? Então vamos que vamos.
Questãozinha aqui de prova. A avaliação de políticas e programas sociais preocupa-se com modelos alternativos que superem o uso de enfoques puramente quantitativos, baseados na mensuração de objetivos previamente definidos. Essa avaliação não considera a complexidade da questão social. Tá certa? É um pouco meio confusa a frase, mas tá certa. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que você precisa ter quantitativo e qualitativo. Você precisa medir a parte quantitativa? Sim. Ou seja, superem o uso significa utilizar não só ele, utilizar ele também, mas utilizar os elementos qualitativos da avaliação, tá? Vamos lá. Questão certa. É isso aí, pessoal. Vem para mim aqui. Espero que você tenha curtido essa aula. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu!